sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver transistor com resistor de emissor, resistência refletida. Por que colocar um resistor no emissor do transistor? Como analisar um circuito com resistor de emissor? É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá! O circuito do transistor com resistor de emissor é mostrado na figura. Vou analisar esse circuito para determinar a tensão VCE, sabendo que o ganho beta é igual a 200. A análise do circuito não tem segredo algum. Vou usar as técnicas de análise já conhecidas, lei dos nós, lei das malhas, lei de Ohm, etc. Na análise vou considerar as características do transistor. A corrente de coletor é igual a beta vezes a corrente de base. A tensão base emissor é igual a 0,7 volts. A corrente de emissor é igual à corrente de coletor. Isso é tudo que eu preciso saber do transistor. Para analisar esse circuito, vou usar a lei das malhas completa. Para analisar esse circuito, bastam duas malhas. A malha mostrada na figura vou chamar de malha de entrada. Vou usar essa malha para determinar a corrente de base. Depois, tendo a corrente de base, vou usar as características do transistor para determinar a corrente de coletor. Esse é um conceito importante. A corrente de coletor depende somente do transistor, e quem controla a corrente de coletor é a corrente de base. Conhecendo a corrente de base, você conhece a corrente de coletor. A malha de entrada tem a fonte VCC de 9 volts, a resistência de base de 790 kΩ, a junção base-emissor do transistor, que vale 0,7 volts, e a resistência de emissor de 200 Ohm. A malha de saída passa pela fonte de tensão VCC de 9 volts, pela resistência de coletor de 1,8 kΩ, pela tensão VCE, que é o que eu quero determinar, e pela resistência de emissor de 200 Ohm. Note que a resistência de emissor é comum às duas malhas. Existem três correntes no circuito. A corrente de base, que entra na base do transistor e que controla a corrente de coletor. A corrente de coletor, que entra no coletor do transistor e que depende da corrente de base. A corrente de emissor, que sai do emissor e que para transistores com ganho elevado, acima de 100, pode ser considerada igual à corrente de coletor. Apesar de existirem três correntes, se eu determinar a corrente de base, então fica fácil determinar a corrente de coletor e de emissor. A corrente de coletor é igual ao ganho beta vezes a corrente de base. A malha de entrada é a mais importante, pois é nessa malha que circula a corrente de base. A equação da malha de entrada fica mais 9 volts da fonte de alimentação, menos VRB, tensão sobre a resistência de base, menos 0,7 volts, tensão na junção base-emissor do transistor, menos VRE, tensão na resistência de emissor. Agora vou usar a lei de Ohm para introduzir as correntes como incógnitas. Mais 9 volts, menos IB, corrente de base, vezes 790 kΩ da resistência de base, menos 0,7 volts, menos IE, corrente de emissor, vezes 0,2 kΩ da resistência de emissor. Tudo isso é igual a zero. Lei das malhas. A soma das tensões numa malha fechada é igual a zero. Todas as resistências devem estar na mesma unidade. Como as correntes estarão em miliamperes, então é melhor passar todas as resistências para quiloohm. Tenho uma equação, duas incógnitas. Não é possível resolver. O número de equações deve ser igual ao número de incógnitas. Tenho que achar outra equação. A segunda equação sai da característica do transistor. A corrente de emissor é igual à corrente de coletor. Então, a corrente de emissor é igual a beta vezes a corrente de base. Agora é só substituir na equação. Mais 9 volts, menos IB,
vezes 790 kΩ, menos 0,7 volts, menos beta IB, vezes 0,2 kΩ, tudo isso é igual a zero. Passando as parcelas com a corrente de base para o outro lado da igualdade, mais 9 volts, menos 0,7 volts, é igual a mais IB, vezes 790 kΩ, troca o sinal, mais beta IB, vezes 0,2 kΩ. Agora é só colocar em evidência a corrente de base. Mais 9 volts, menos 0,7 volts, é igual a mais IB, vezes, abre parênteses, 790 kΩ, mais beta vezes 0,2 kΩ. Fecha parênteses. Agora vamos passar a corrente de base para a esquerda e escrever a equação final. Corrente de base é igual a 9 volts da fonte VCC, menos 0,7 volts da tensão na junção base-emissor, sobre 790 kΩ, mais beta vezes 0,2 kΩ. Escrevendo de forma literal, a corrente de base é igual à tensão da fonte menos a tensão VBE, sobre a soma da resistência de base mais o beta vezes a resistência de emissor. Note que na equação final, a corrente de base é limitada pela soma da resistência de base mais uma parcela especial, beta vezes a resistência de emissor. Tudo se passa como se, no circuito com resistência de emissor, para o circuito da base, aparecesse uma resistência em série com a resistência de base. E essa resistência tem o valor da resistência de emissor multiplicada por beta. Essa é a resistência refletida. Agora que você conhece a resistência refletida, você pode usá-la para simplificar a análise de circuitos com transistor com resistência de emissor. Para determinar a corrente de base, simplesmente reflita a resistência de emissor e pronto. Não precisa mais usar as malhas para chegar na equação. Você poderá ver essa equação um pouco diferente, com a resistência refletida multiplicada por beta mais 1. Isso acontece quando a equação leva em conta que a corrente de emissor é, na verdade, a corrente de base mais a corrente de coletor. Para valores de beta maiores do que 100, a equação só com o beta já está de bom tamanho. Por que complicar? Voltando para o nosso circuito, eu estava com a equação da resistência refletida na mão. Daqui para frente eu vou começar a analisar desse ponto, depois de refletir a resistência. Vou substituir os valores. Corrente de base é igual a 8,3 volts. Já vou fazer essa continha sobre 790 kΩ, mais 200 vezes 0,2 kΩ. 200 é o valor do ganho beta. Corrente de base é igual a 8,3 volts sobre 790 kΩ mais 40 kΩ. Colocar uma resistência no emissor de 200 ohm é equivalente a colocar uma resistência de 40 kΩ em série na base e tirar a resistência de emissor. Para o circuito de base, é claro. Corrente de base é igual a 8,3 volts sobre 830 kΩ. Isso é igual a 0,01 mA, uma corrente bem baixinha. Vou escrever essa corrente no diagrama. Agora fica fácil achar a corrente de coletor. Corrente de coletor é igual a beta vezes a corrente de base. Substituindo os valores, corrente de coletor é igual a 200 vezes 0,01 mA. Corrente de coletor é igual a 2 mA. Simples assim. Qualquer criança brinca e se diverte. Vou escrever no diagrama.
A tensão na resistência de coletor fica fácil de achar, agora que eu já sei o valor da corrente de coletor. Tensão na resistência de coletor é igual à corrente de coletor vezes a resistência de coletor. Substituindo os valores, tensão na resistência de coletor é igual a 2 mA vezes 1,8 kΩ. Isso dá 3,6 volts. Vou desenhar no diagrama. Agora também fica fácil calcular a tensão na resistência de emissor, considerando que a corrente de emissor é igual à corrente de coletor. A tensão na resistência de emissor é igual à corrente de emissor vezes a resistência de emissor. Substituindo os valores, a tensão na resistência de emissor é igual a 2 mA vezes 0,2 kΩ. Isso é igual a 0,4 volts. Vou desenhar no diagrama. Usando a equação da malha prática, fica fácil determinar VCE, já que é a única tensão que falta na malha de saída. Levantando a equação da malha, mais 9 volts, menos 3,6 volts da tensão na resistência de coletor, menos VCE, que é a pergunta, menos 0,4 volts da tensão na resistência de emissor. Resolvendo, mais 9 volts, menos 4 volts. Agora vou passar a tensão VCE para o outro lado, trocando o sinal. VCE é igual a 5 volts. Vou escrever no diagrama. Pronto! Esta é a solução da análise do circuito. Bem, era isso por hoje. Você viu neste tutorial como analisar um circuito usando análise convencional. Você viu como refletir a resistência de emissor para a base. E da próxima vez que você for analisar um circuito com resistor de emissor, já sabe, reflita antes de analisar. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!